Eu não sei, eu fico em dúvida. E uma outra coisa que eu queria falar, o Corinthians, o Thiago Nunes, ele falou o seguinte: não esperem que o Corinthians jogue como jogava o Atlético Paranaense, porque os elencos são diferentes e o elenco não é propício para esse tipo de jogo. Ele estava errado? Ele saiu, o Corinthians melhorou? Porque ontem foi uma maldade o resultado que aconteceu com o Atlético Paranaense. Dominou o jogo inteiro. E o Roberto, que jogou no lugar do Cássio, pegou tudo. O Corinthians fez um gol por entre as pernas do goleiro, que saiu mal, deu azar na saída, no último lance do jogo. Não era para ter ganho o jogo de ontem, na estreia do Mancini, como não era para ter vencido o jogo que teve com ele como técnico. Então, ele disse isso. Errou, porque disse isso. Vanderlei, para mim, errou, quando jogou um excesso de responsabilidade em cima do elenco. Preciso mudar, preciso mexer no elenco. Mas será que ele estava rigorosamente errado? Será que o elenco é tudo isso? E a pergunta final que eu faço é para o Grafite. Com toda a sua experiência, não estou dizendo aqui que fritaram o Luxemburgo. Não estou dizendo nem que ele perdeu o vestiário. Mas esse tipo quando começa a jogar a responsabilidade em cima do jogador, mexe com o jogador perde, perde a pegada, porque o Palmeiras de ontem foi um Palmeiras sem pegada. Ô Galvão, eu vou falar assim por experiência própria, assim, quando o treinador fala de um jogador especificamente numa posição, normalmente acontece você perder o jogador dessa maneira. Quando ele fala no elenco em geral, não. No elenco, quando ele fala, eu preciso de peças para o meu elenco. Aí ele está generalizando, mas quando ele fala de uma posição especial, sim, aí ele pode perder o jogador. E outra, eu vejo assim, eu já vivi experiências dentro do futebol de vestiário. O jogador derruba treinador não no campo, ele derruba o treinador nos bastidores. Como assim? No dia a dia. A comunicação ali com dirigentes, que hoje, antigamente, eu lembro da minha época de São Paulo, em 2004. Eu encontrei o Marcelo Portugal Gouveia por 2 vezes, foi muito. Hoje em dia não, hoje em dia os jogadores têm uma ligação direta com o presidente, com dirigentes, WhatsApp, grupo de WhatsApp. Antigamente não existia isso. Antigamente a gente falava com o Marco Aurélio Cunha, com o Juvenal Juvencio uma hora ou outra, a gente não tinha. Hoje existe esse contato mais com os jogadores. Dentro de campo, eu não vejo assim os jogadores do Palmeiras não correndo, não querendo jogar para derrubar o treinador, para derrubar o Luxemburgo. Porque dentro de campo todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, dentro de campo todo mundo está vendo o que está acontecendo. A imagem do jogador também vai, o cara está de corpo mole. Então, isso aí é mal para a imagem do jogador também. Agora, nos bastidores acontece muita coisa. O que derrubou o Luxemburgo foi a falta de futebol mesmo, na minha opinião. E já que o Galvão concordou com o Nori, eu vou discordar de vocês, Galvão. Eu acho que o elenco do Palmeiras, ele só está atrás do elenco do Flamengo hoje no Brasil. Por exemplo, eu vejo o Internacional e acho que o Inter tem muito mais carências do que o Palmeiras. E jogando as mesmas competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O elenco do Palmeiras tem um goleiro de seleção brasileira, tem o Marcos Rocha, Gabriel Menino, que pode jogar ali também, Felipe Melo, o titular da seleção paraguaia, que é o Gustavo Gomes, vendeu o Vitor Hugo, se machucou o Luan, tem agora momentaneamente uma deficiência na zaga. Mas trouxe para a lateral esquerda o melhor jogador no Campeonato Uruguaio, que é titular da seleção uruguaia, que é o Matias Vinha, abriu mão do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, porque entendia que tinha um garoto capacitado para jogar ali. Aí você vai para o meio campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires, vendeu o Bruno Henrique. Meio campo tem até 7. Danilo, o depósito de meias que eles têm lá, né? Aí são muitos, né? Scarpa, Rafael Veiga, Lucas Lima, Zé Rafael, até o Borja que está afastado, que não joga. Tem de centroavantes o Luiz Adriano e o William Bigode. O Internacional, quem tem de atacante? Abel Hernandes, Galhardo, Marcos Guilherme, Yuri Alberto. Não, mas a gente tem o valoriza Rony isso. para jogar aberto, tem o Wesley. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem elenco, pode não ter elenco comparável ao do Flamengo. Óbvio que não tem. Mas ele tem elenco para, com certeza, estar entre os 3, 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente, Eu acho que o elenco, é isso que a gente valoriza, né? Vai, Galvão. Eu acho que o elenco do Atlético é mais ajustado ao trabalho do técnico. O Atlético fez muitas contratações. E fez as contratações solicitadas pelo Sampaoli. Por estilo de jogo dele, para o jeito dele de mexer no time,
de mudar, de pegar o Arana, de botar, tirar do lateral esquerdo, botar de meia, de não usar o Guga, entrar com outro, de trazer, de jogar com a linha de 3 ou não jogar com a linha de 3, de não repetir um time a cada jogo. Ou seja, o elenco do Atlético Mineiro, ele é muito mais ajustado ao estilo de trabalho do treinador. Então, eu diria que, para mim, o elenco do Atlético é melhor que o do Palmeiras porque rende mais. O elenco do Palmeiras foi montado através dos tempos com toda essa troca de treinadores que o Noriega disse aí. E, como você mesmo disse, tem, qual foi a expressão que você usou? Tem um depósito de meio-campistas. Tem um depósito de meias. Está lotado. Hoje com o e-commerce, fala-se muito em CD, centro de distribuição. O Palmeiras tem um centro de distribuição de meio campo que lotou o centro de distribuição do Palmeiras. Então, por isso que eu acho, elenco não é número, elenco não são nomes, elenco é aquilo que funciona, né? É aquilo que funciona em relação ao que se pretende jogar. Me diga uma coisa, o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Filipão, jogava bonito? Jogava bem. Jogava bem. Eu gostava de ver aquele time jogar. Jogava bem. Eu gostei do jogava bem do Noriega. O Flamengo, ano passado, ele levou esse negócio de jogar bonito e ser campeão, né? Mas nos últimos anos, os clubes que foram campeões, exceção do Flamengo, não foi um futebol exuberante igual que o Flamengo jogou ano passado. Ou seja, a régua está lá em cima por causa do Flamengo. Concordo. Exato, mas veja só, o Palmeiras jogava bem, não jogava bonito. Não era plástico. Não jogava aquilo que se esperava que pudesse jogar com todos esses nomes que você citou, Rizek, que foram contratados. Então, eu não acho que esse elenco do Palmeiras, que a princípio, e que ele foi tão elogiado, quase amplamente elogiado e quase elogiado de forma unânime, quando você põe no papel, você tem todos esses nomes, eu acho que em momento algum, esse elenco jogou nessa régua ou no patamar que o Flamengo estabeleceu ano passado, ou no patamar que o Atlético Mineiro está estabelecendo esse ano de intensidade, né? Falar nisso, ontem eu fiquei mexendo que nem maluco assim, vendo tudo que é jogo, né? Vendo os gols saindo de todo jeito no Sport Inter, vendo Atlético Paranaense e Corinthians e vendo Atlético e Fluminense ao mesmo tempo. Você assistir Atlético e Fluminense e ao mesmo tempo assistir Atlético Paranaense e Corinthians, não parece nem que é o mesmo esporte. Não estou falando de comparação de intensidade, não. Parecem esportes diferentes. Verdade. O Noriega está de volta. Nori, você falava do elenco do Palmeiras, né? Na sua opinião, supervalorizado. Eu estava aqui fazendo um contraponto que eu vejo o Palmeiras com mais elenco, por exemplo, do Internacional, que faz uma campanha bem melhor, bem mais consistente que a do Palmeiras. E eu até vou te dar um dado, ó. O Palmeiras contra times da Série A em 2020, ele tem 21 jogos, né? Contando desde o Campeonato Paulista, todos os times de Série A que ele enfrentou. 5 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. É um retrospecto muito ruim quando o Palmeiras se chocou contra a elite do nosso futebol esse ano, Nori. Por isso que a gente está vendo aí os dados do aproveitamento do Palmeiras com o Luxemburgo contra os times da Série A. Por isso que eu acho que o elenco não é tão bom como parece. Eu classifico o elenco do Palmeiras, Rizek, como um elenco linear. Ele tem vários jogadores com o mesmo perfil e ele carece de protagonismo. Isso ficou mais evidente após a saída do Dudu. Por exemplo, faço uma pergunta para vocês. Quem faz gol no time do Palmeiras? Vocês vão responder 2 nomes, provavelmente, Luiz Adriano e William. Até quando o Palmeiras vai esperar uma resposta de Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga? Todos já tiveram muitas chances, né? Sequências, nenhum deles deu a resposta que o Palmeiras esperava. Recentemente, o Palmeiras teve que apelar para a base porque ele não tinha lateral esquerdo, após abrir mão de 2 laterais esquerdos que tinha no elenco, o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. Por isso que eu falo que a montagem do elenco, ao longo do tempo, ela tem volume. O Galvão falou do centro de distribuição. Tem muita coisa no centro de distribuição, mas às vezes o cara quer comprar especificamente um produto, ele não acha. E na hora de entregar esse produto, a logística falha. Eu vejo o elenco do Palmeiras dessa forma. Falta gente para fazer gol. Você pega o time do Flamengo, você encontra 4, 5, 6 caras que vão fazer gol. Porque por mais bonito que seja falar,
da questão coletiva, do trabalho tático, sistema de jogo, do funcionamento de uma equipe, nos 11 jogadores não vão fazer gol. Não tem na história do futebol um time que tenha 11 jogadores que façam gols. São 2, 3, às vezes 4. Quais são esses 2, 3, 4 do Palmeiras? Não tem. Quem vai ganhar jogo para o Palmeiras com esse elenco que o Palmeiras tem? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Eu deixo a minha resposta. 2 caras, Luiz Adriano e William. O Gabriel Veron, que é um jovem, que estava fazendo gol, fez gol ontem, fez 2, um valeu, outro não valeu, mas é um garoto de 17 para 18 anos aí, que tem que esperar. Mas, analisando de forma global, o que o elenco do Palmeiras oferece, a gente tem que reconhecer que há dificuldades. Por isso que eu acho que é um elenco que ele foi montado muito no volume. Talvez até pensando na questão da competitividade, olha, apareceu interesse, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo,